já saudar os nossos irmãos que nos acompanham no canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver, meu irmão, seja em um lugar abençoado por Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, todos acharem aí. Vamos fazer a leitura aí, prestar atenção ao texto. E eu creio que o nome do Senhor Jesus, ele há de ser glorificado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, estarei lendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Até aqui a nossa leitura. Não sei se nós vamos ter tempo suficiente para falar todos os versículos aqui, mas vamos, na medida do possível, vamos tentar falar sobre esses 10 versículos e compreender o ensinamento de Jesus Cristo para os discípulos aqui, como que nós podemos conciliar esse ensinamento de Jesus aos seus discípulos para nós aqui hoje na Igreja Bereana e aquele que nos acompanha pelo canal da igreja. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, lê do engano aquele que acredita que há uma unanimidade entre cristãos e cristãos protestantes em todo o mundo acerca das doutrinas bíblicas. Isso não é verdade. Há mais divergências do que propriamente convergência acerca das doutrinas, acerca dos ensinamentos que estão inseridos na palavra de Deus. É muito comum você ver um cristão pentecostal que ele não acredita que o falar em línguas ele é como se fosse uma marca daquele que é batizado com o Espírito Santo. Ele acredita que o batismo com o Espírito Santo ele não vem através de um falar em línguas, como se fosse um selo. Alguns pentecostais divergem dessa ideia e outros já acreditam que é um selo do Espírito Santo. Quando nós falamos em línguas, é uma evidência que somos batizados com o Espírito Santo. Mas nem todas as linhas pentecostais acreditam dessa forma. Então, diverge muitas doutrinas bíblicas. Há muitos cristãos protestantes que não acreditam na doutrina da Trindade, mas que são cristãos protestantes também. Professam a fé em Cristo, são cristãos considerados protestantes e não creem na doutrina da Trindade. Existem e eles estão por aí. Existem muitos reformados calvinistas que não acreditam na doutrina da predestinação. Eles não acreditam. São reformados e são calvinistas, mas que divergem deste ponto calvinista. Mas estão por aí. É muito comum, nós vemos muitas divergências. O meio, então, a doutrina escatológica é o que mais divide a igreja de Jesus Cristo. Os assuntos futuros, os assuntos que virão de acontecer dentro da escatologia, que é o estudo das coisas futuras, eles divergem muito acerca do arrebatamento, acerca do momento do milênio, se nós vamos passar, o que nós estamos passando. Isso diverge
entre nós mesmos, muitos desses assuntos acabam divergindo dentro do nosso próprio meio. E por que eu estou falando isso? Porque o Sermão da Montanha, ele diverge opiniões. Existem aqueles que acreditam que o ensino de Jesus aqui, ele só vai se cumprir nas nossas vidas no momento da vida vindoura. Ele vai se completar lá. Mas se nós partimos de um ponto de que o Sermão da Montanha, ele se cumpre, irmão Rodrigo, na nossa vida, na vida vindoura, então quer dizer que então eu vou ser perseguido no milênio. E não tem lógica. Eu vou ser perseguido quando Jesus voltar para reinar. Então isso não tem lógica. Então a perseguição, aquilo que viremos a passar, o que Jesus está ensinando aos discípulos aqui, ele tem como bojo doutrinário questões espirituais, como um campo de preparação para os discípulos. Porque vamos e venhamos, quando fala sobre a perseguição que Jesus aqui anunciou para os discípulos aqui, essa perseguição, ela aconteceu para os discípulos? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Claro que aconteceu. Os discípulos foram perseguidos, os discípulos foram caluniados, os discípulos foram defamados, os discípulos foram queimados, alguns decapitados, cabeça para baixo, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado. Então essa perseguição aconteceu com os discípulos. Verdade. E como que nós não podemos, trazendo para os nossos dias de hoje, entender que na nossa vida também teremos perseguições, veremos momentos de crise, veremos momentos de adversidade, veremos momentos onde a porta vai estar fechada, aonde a enfermidade vai chegar, aonde o desemprego vai chegar, aonde os problemas vão chegar, aonde as afrontas vão acontecer, aonde a família se vira contra nós, aonde os problemas dos vizinhos chegam e afrontam a nossa vida também. Nós vamos viver tudo isso, irmãos, e vamos passar tudo isso. A palavra que Jesus ele traz aos discípulos era um ensinamento, uma instrução, dizendo para eles como eles deveriam entender aquilo que eles iriam passar, como eles iriam analisar aquilo que eles deveriam viver. A vida com Jesus, como que seriam? Que tipo de alegria é essa? Que tipo de felicidade é essa? Que tipo de contentamento que Cristo me proporciona e que Cristo te proporciona? Qual que é a alegria que Cristo nos traz? O que Jesus trouxe para a minha vida e para a sua vida que está aqui na Igreja Bereana nessa noite? Qual é a felicidade? Que tipo de contentamento que você tem de estar aqui nessa noite? Oh, Jesus, na glória. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e aqui está claro no monte que não fala que tipo de monte que é, mas é um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus, ele abriu a boca e ensinava dizendo, ele diz, bem-aventurados. A palavra bem-aventurados, ela quer dizer plenamente satisfeito, por extensão afortunado. É uma pessoa que ela é feliz, de fato, plenamente feliz, plenamente satisfeito. Porque a palavra Makarios, que é a palavra bem-aventurada é do grego Makarios, ele nos traz a intenção de uma felicidade. É uma felicidade, nós somos felizes. Jesus fala, bem-aventurado está dizendo, vocês são felizes, porque a razão, aleluia, da felicidade de vocês é uma alegria que resulta na salvação. Glória ao nome de Jesus. O bem-aventurados que Jesus está dizendo aqui no grego, ele quer dizer uma alegria que está em cada um de nós. Essa alegria ela não é terrena, essa alegria não é material, essa alegria não é com algo que Deus pode lhe dar, essa alegria não é algo que Deus pode lhe proporcionar, essa alegria não é com um carro que Deus pode te dar, não é com uma casa que Deus pode te dar, com um lugar que Deus pode abrir, não. Essa alegria de bem-aventurança que Jesus diz feliz mesmo, é aquele que compreende que ele é salvo por intermédio de mim. Aleluia. Aleluia a Deus. Jesus começa dizendo, vocês são felizes mesmo quando vocês entenderem que vocês devem estar alegres. É verdade. Que vocês devem estar contentes o tempo que for, porque independente da adversidade,
independente do momento, porque o momento determina só o momento, mas nós vivemos uma coisa de cada vez. Não é porque está triste agora que vai estar triste daqui a pouco, não é porque está doente agora que vai estar doente daqui a pouco, não é porque está infeliz agora que vai estar infeliz daqui a pouco. A Bíblia diz que todas as coisas ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, estar feliz é entender que mesmo em meio à adversidade eu estou feliz porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. É verdade, Deus. Oh Espírito Santo, Grande é o Senhor. irmãos, evangelho é muito mais do que mensagem de autoajuda, igual estão pregando por aí. Evangelho não é uma mensagem baseada em frases de efeito. Evangelho não é constituído, irmão Luiz, de uma palavra que vai deixar você contente pulando e pulando sapateiro aqui na igreja, não. Evangelho é muito mais do que isso. Evangelho, Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, o verso 16 e o 17, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, e a justiça de Deus, ela é revelada desde os tempos antigos, do princípio e o fim, pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Evangelho é muito mais do que proporcionar uma casa boa. Evangelho é muito mais do que proporcionar um estado de vida boa. Evangelho é muito mais do que ter um bom trabalho. Evangelho é muito mais do que ter uma alimentação. Evangelho é muito mais do que curar de uma enfermidade. Evangelho é muito mais do que uma alegria momentânea. O que o Evangelho produz na vida de um homem é a certeza da salvação, é saber que em meio à luta ele é salvo, que em meio à crise ele é salvo, que em meio à adversidade ele é salvo, que a porta está fechada, não tem problema. O que importa é que eu sei que eu sou salvo. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus maravilhoso. Grande é o Senhor, ó Deus. O Evangelho é muito mais do que isso, irmãos. Evangelho é muito mais do que pega na mão do irmão. Evangelho é muito mais do que cutuca o irmão. Evangelho é muito mais do que olha para o teu irmão. Não, o Evangelho é o poder. Oh, glória, é o poder. Poder de Deus, meu filho. É o poder de Deus para a salvação. Não é poder para se aparecer, não é poder para se mostrar, não. É o poder de Deus para você estar caído. O poder te levanta para você voltar a andar. É você estar prostrado e o poder te levanta para fazer você caminhar. É você estar num estado de alguém que está num estado condenatório e o Evangelho te traz para um estado salvífico. É o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus para a salvação. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus maravilhoso. Oh Espírito Santo da glória. Aleluia. Evangelho é muito mais, meus irmãos. O que o Evangelho proporciona é uma mudança. É verdade. Oh, glória a Deus. Evangelho proporciona arrependimento. Evangelho proporciona conversão. Evangelho proporciona na vida de um homem, de uma mulher, a mudança de caráter, a mudança de personalidade. Ele ser o que ele nunca foi na vida dele. Ele ser uma pessoa diferente. Proporcionar um homem bom na sociedade, uma pessoa decente à sociedade, alguém que foi mudado à sociedade. Um pai que era ruim ser um pai bom, um cara que era mentiroso ser um cara verdadeiro, um cara que errava não ser um cara errante, uma pessoa que falhava se levantar e andar conforme as escrituras. Evangelho é muito mais do que uma porta aberta, do que uma chave de carro. Ele é o poder de Deus que nos leva à salvação. É verdade. Aleluia. Glória a Oh, glória ao nome de Jesus. Grandes coisas, Cristo. É o Evangelho, meus irmãos.
É a boa notícia de Jesus. Deus maravilhoso. Ele vai à luz onde há treva. Ô glória. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. É saber que você era condenado, agora você é salvo. É saber que você estava num estado de escravidão, do pecado. Jesus te tirou e agora você é uma nova criatura e anda conforme o direcionamento dele. Você era escravo do pecado, agora Jesus te trouxe para perto dele. Você agora é sal, você agora é luz da minha presença. Isso é evangelho, é mudança, é atitude, é perseverança na presença de Deus. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho é muito mais, irmãos, do que frase de efeito, do que postar de santo em Facebook. É muito mais do que isso. É vida com Deus. É vida com Deus no trabalho, é vida com Deus na vida, é vida com Deus com os vizinhos, é vida com Deus na rua, é vida com Deus no transporte. É isso que o Evangelho muda, transforma, mudança na vida das pessoas. O Evangelho faz isso. O Evangelho de Jesus faz isso. Sim, Deus. Jesus chama os discípulos para perto e Jesus diz: vocês são felizes mesmo. E a primeira coisa que Jesus fala aos discípulos no verso 3, ele faz aqui a figura, ele fala: bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, como eu falei aos irmãos, ela quer dizer alguém que é feliz, porque compreende a salvação. Aleluia. Jesus usa aqui a linguagem de um pobre, e o pobre de espírito. Ele diz: feliz mesmo é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. A palavra pobre aqui, ela dentro do grego, ela quer dizer potios, que é diferente, porque a palavra pobre, ela no Novo Testamento, ela aparece como potios e aparece como penes, que são duas palavras com distintos diferentes. As duas são pobres, mas dependendo da ação ela muda. Por exemplo, esse pobre que Jesus está dizendo aqui é alguém que tem uma carência. A palavra penes, ela também é alguém que tem uma carência, mas a carência dela, ela pode ser substituída, pastor, pela mão dela. Então ele é um necessitado, só que ele pode fazer alguma coisa, aleluia, para suprir essa necessidade dele, aleluia. Então eu sou pobre dependente de alguma coisa, mas se eu me esforço, eu me coloco de pé e com as minhas próprias mãos, irmão, eu consigo suprir essa necessidade da minha pobreza, aleluia. Mas o pobre que Jesus está dizendo não é esse. O pobre que ele está dizendo, ele diz: bem-aventurado é o pobre de espírito. E o espírito aqui, ele é o pneuma, é o sopro. O Espírito não é o Espírito Santo, se você ver, não está com letra maiúscula, letra minúscula. Então esse é o Espírito de Deus, que Deus sopra em nós, é o sopro de Deus. Então ele diz que um pobre de espírito, esse pobre aqui é alguém que tem uma carência, ele necessita, só que a necessidade dele não é uma necessidade terrena, não é uma necessidade mundana, não é uma necessidade material. A carência que ele tem é uma carência espiritual. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Ô glória. Então Jesus está dizendo assim: vocês são felizes mesmo quando vocês forem carentes de mim. Meu Deus do céu. Aleluia. Se vocês quiserem me ajudar a pregar, pode ajudar. Não é proibido agora, não é proibido aleluia. Verdade. É alguém que é carente espiritualmente. É alguém que necessita de algo que não é material, mas é algo espiritual. E a figura que se aplica, que é o texto, é de um mendigo, de alguém que está prostrado diante de Deus, dizendo: se o Senhor não me der, eu não tenho. É, meu Pai, é verdade. Assim. Oh, Espírito Santo de Deus. É alguém que está prostrado diante de uma situação e Deus está aqui, está dizendo: Senhor, me dá mais, me enche mais, me capacita mais, porque só o Senhor pode me encher, só o Senhor pode me capacitar, só o Senhor pode me fazer andar. Eu não quero coisa material, eu preciso de ser cheio, 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 cheio da tua presença, aleluia. Sim, Deus, aleluia, Jesus. E a gente já entra na igreja pedindo coisa para Deus, aleluia. Nós já entramos na igreja pedindo que Deus supra uma necessidade terrena, pedindo para que Deus
supra uma necessidade em casa, pedindo para que Deus abra uma porta de emprego. Meu filho, fica tranquilo, isso aí não é nada para Deus, porque se você estiver bem espiritualmente, você vai entender, é um momento, é uma fase, eu estou crescendo, eu estou passando, eu estou sendo instruído, eu estou sendo capacitado. Se você estiver bem espiritualmente, você entende que uma hora dessa porta se abre, o emprego chega, o telefone toca, e Jesus diz: eu estou contigo, eu vou te ajudar, mas tem que estar bem espiritualmente, senão oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. É isso que ele está dizendo. Vocês são felizes mesmo quando vocês tiverem uma carência de mim. Glória a Jesus. Alguém que é carente, irmãos, é carente de Jesus. É o que ele está dizendo aos discípulos. Vocês são felizes mesmo. A gente só lembra de Jesus, irmãos, aleluia, quando a situação está difícil. Elemanda, Súria. A gente só lembra de Jesus quando estamos no aperto. A gente só lembra de Jesus quando estamos ferrados da vida. Quando a conta chega, quando a enfermidade chega, quando a situação adversa chega, quando a notícia ruim chega, aí a gente corre para Jesus. Deus de glória. E aí Jesus está dizendo: seja feliz comigo, seja contente comigo. Meu irmão, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você necessita. A gente tem que parar de entrar na igreja só para pedir, a gente só ajoelha para pedir, a gente só sabe pedir, a gente malemar agradece pelo pão nosso de cada dia, a gente malemar agradece pelo fôlego de vida. Nós não agradecemos pelos nossos filhos, não agradecemos pela nossa saúde, não agradecemos pela nossa vida, a gente só sabe pedir, só sabe pedir. Deus está dizendo: seja feliz, seja totalmente dependente de mim, entenda que você é totalmente dependente de mim. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Sim, Jesus. Jesus disse que feliz mesmo é o pobre do espírito, é aquele que tem uma carência espiritual, aquele que necessita, e a necessidade dele não é terrena, a necessidade dele é espiritual, porque ele entende que se ele estiver firme espiritualmente, as outras coisas no momento certo se encaixam, no momento certo as coisas se ajeitam, no momento certo as coisas se aprumam no devido lugar. Mas se não estiver forte espiritualmente, fica difícil de suportar a situação contrária. Se não estiver forte espiritualmente, fica difícil de suportar as perseguições. Se não estiver forte espiritualmente, qualquer vento te derruba. Se não estiver forte espiritualmente, quando vinha o vento, quando vinha a chuva, a casa está lá na areia, e aí sabe o que acontece? Vai tudo embora. Por isso que nós devemos nos fortalecer espiritualmente. Quando a gente está firme espiritualmente, todas as outras coisas, elas se ajeitam no momento certo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus diz aqui: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Oh, glória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bem-aventurado é o que chora. Esse chorar aqui, essa palavra chorar, ela não é um chorar de alguém que teve um problema com ela e ela chorou. Teve uma perda e aí chorou. Está com enfermidade e chorou. Está sofrendo uma situação contrária com um familiar e aí chorou. Não, não é esse chorar que Jesus está dizendo. Esse chorar que está escrito aqui no texto aqui, é alguém que ela tem um sofrimento. E esse sofrimento, pastor, ele é gerado nessa pessoa quando ela fica, ela comete um pecado, e aquele pecado a frustra muito, porque ela entendeu que ela pecou e que ela errou.
e ela, como ela é convencida do Espírito Santo, aquilo lhe aflige. Então ela chora, porque ela entende que o ato dela foi um ato que desagradou a Deus. Aleluia. É isso que significa chorar aqui. É alguém que peca, reconhece o seu erro, reconhece que pecou contra Deus, reconhece que errou contra Deus, e aquilo lhe aflige, aquilo lhe incomoda, e aquilo constrange ela, e ela se arrepende do que ela fez, e aquilo lhe proporciona um choro nela. Aleluia. Glória a Deus. E aí ela chora, reconhecendo que errou. E aí ela chora, reconhecendo que pecou. E aí ela chora, reconhecendo que a atitude dela foi errada. E aí ela chora, reconhecendo que a atitude dela desagradou a Deus. E aí ela chora. Jesus disse: se você chorar quando você peca, se você chorar quando você erra, mas é chorar nos meus pés, eu consolo você, eu levanto você, eu redireciono você, eu dou uma nova estrutura para você. Aleluia. Glória a Jesus. Deus fiel. E não é só um chorar pessoal, mas é aquele, Gabriel, que ele se comove. Aleluia. Quando o companheiro... mas isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Quando alguém cai, e aí ele chora, porque ele está perdendo um soldado na guerra. Aleluia. Porque ele está perdendo um companheiro dele na guerra. E aí ele chora a dor do outro. Quando a pessoa se afasta da igreja, quando a pessoa peca e se afasta dos caminhos de Deus, e aí aquela pessoa que ela é transformada, o Espírito Santo a convenceu, ela vê a situação, que a pessoa volta ao eu, e ela chora. E essa pessoa que chora também se enquadra aqui. Jesus vos diz: você será um feliz mesmo quando você, em vez de ficar contente, aleluia, com a queda do outro, você se colocar de pé e você sentir a dor dele, sentir o sofrimento dele, sentir a falha dele. Você será um feliz quando a dor do outro gerar dor em você também. Aí você é um feliz. Aí você é uma pessoa contente, plenamente satisfeita quando você é feliz, quando você se comove com aquele que está caído, quando você se comove com aquele que está batido, com aquele que pecou, com aquele que retrocedeu, com aquele que desanimou, e aí você está triste, abatido. Este que chora aqui dá o mesmo sentido para essa situação aqui. Aleluia. É o que Jesus está dizendo aos discípulos. Bem-aventurado é aquele que chora, porque ele será consolado. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Versículo de número 5, Jesus diz: bem-aventurado são os mansos. Oh, glória a Deus. Bem-aventurado é o manso. Aleluia. Porque deles eles herdarão a terra. O manso aqui, meus irmãos, ele não é um manso de um temperamento, de alguém que é uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata. Você fala com a pessoa, ele está sempre bem, sempre manso, bem tranquilo. Esse manso não é esse aqui. O manso aqui, ele nos dá a indicação de uma pessoa que ela tem uma situação contrária, onde ela poderia se posicionar desfavorável, poderia se posicionar contrária àquela situação, poderia se levantar de alguma forma naquela situação, mas que ela compreende que ela é uma pessoa mudada. Ela compreende que o Evangelho a transformou. Então ela tem a compreensão de que ela é uma pessoa convertida, ela consegue manter a mansidão. Ela poderia revidar, ela poderia de alguma forma se levantar contra aquela pessoa naquela situação, mas ela entendeu que era uma pessoa diferente, que era uma pessoa mudada, que era uma pessoa transformada, que era uma pessoa que ela foi mudada, porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Não age mais como agia, não faz mais o que fazia, não anda mais como andava, não se posiciona mais como se posicionava. Ela é uma nova criatura, então ela age como essa nova criatura. Então ele, diante a essa situação, ele consegue manter essa mansidão. Ele poderia revidar,
mas ele se mantém calmo. Ele poderia se posicionar desfavorável contra, mas o que ele faz? Ele se mantém calmo. E essa mansidão, esse manso aqui, é alguém também que transmite essa mansidão perante as pessoas. Ele transmite essa paz, aleluia. Ele passa essa paz que está nele, passa esse aconchego que está nele. Ele transmite isso àquelas pessoas que estão ao seu lado. É aquela pessoa que está vivendo um momento de adversidade e você sempre tem uma palavra para falar para ela. Você tem uma instrução para passar para ela. Você tem uma palavra de calmaria para entregar para ela, porque você é um manso. Então você é feliz porque a mansidão que está em você é algo de Deus para a sua vida, e você consegue se manter tranquilo em meio à situação desfavorável. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A palavra aqui também, ela se dá um entendimento de alguém que tem fome o tempo todo e uma sede. E é interessante nós vemos Jesus dizer para eles acerca da fome e da sede, porque o que sacia a fome é o alimento. E Jesus diz que Ele é o pão da vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer glória a Deus, porque Jesus é o pão da vida. E quando Ele diz, eu sou a água da vida, também está entrelaçado aqui aquele que tem sede da justiça. Jesus diz, vocês serão felizes quando vocês tiverem fome e terão sede da justiça. A justiça aqui é uma busca incessante da justiça de Deus. Aquilo que nos justificou, que foi Jesus Cristo. Nenhum ser humano, irmãos, é muito interessante isso, consegue viver mais do que 3 dias sem beber água. Não consegue. Passou disso, os órgãos entram em falência, porque necessita da água. E Jesus disse que nós teremos sede aqui. Diz, feliz quando você tiver sede. E a fome é a mesma coisa. Existe um período de até 20, 21, 25 dias no máximo, que a pessoa consegue ficar sem se alimentar, porque senão acontece a mesma coisa. Acontece uma falência dos órgãos, é a mesma situação, porque falta proteína, falta vitamina, falta minerais, e o corpo necessita. Jesus diz, bem-aventurado, bem feliz quando vocês tiverem fome, mas não é uma fome terrena, não é uma fome mundana, não é uma fome passageira, mas é uma fome de mim, é uma sede de mim, da minha justiça, da minha justificação, da minha palavra. Quando vocês buscarem, me busquem, vocês só conseguem sobreviver